Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 15 de dezembro do ano da graça do 2020 e é bom voltar ao contacto e a esta oportunidade de refletirmos na palavra e podê-lo fazer no texto que considerámos no domingo. Fizemos uma pequena interrupção na nossa caminhada no texto de Tiago, a propósito da celebração do Dia da Bíblia, em que lembramos essencialmente a palavra e nesse sentido voltámos a um texto, o texto de Marcos capítulo 4, onde o Senhor Jesus Cristo, de uma forma particular, decidiu comunicar através de parábolas e deixou-nos então a parábola do semeador. E demos, na nossa reflexão de domingo, juntos podemos considerar de uma forma particular o aspecto do versículo 3, em que o Senhor Jesus, no contexto da parábola, diz que o semeador saiu a semear. E certamente ao longo da semana quero muito voltar a esse conceito, a essa palavra, mas gostava hoje de dar um pouquinho, um passo à retaguarda, talvez, e desafiar-nos todos a considerarmos em oração, na intimidade com o Pai, aquilo que está descrito nesta parábola e que tem a ver exatamente com os terrenos que aqui representam o nosso coração, onde a palavra é semeada. Nos versículos seguintes, a partir do versículo 10 até ao versículo 20, o Senhor Jesus faz a explicação da parábola e ele descreve que cada um destes terrenos tem características próprias e como bem sabemos, só mesmo o último terreno, aquele terreno bom, preparado, finalmente cumpre o seu papel, onde a semente cai, germina, cresce e frutifica. Os outros terrenos, todos eles, são terrenos em que as coisas não acontecem e não há fruto. No versículo 15 ele diz que o primeiro terreno é o tipo de terreno duro do caminho, onde a semente, e já agora lembrar no versículo 14 que Jesus diz claramente que a semente aqui é a palavra de Deus, e esta palavra não tem condições em terrenos destes de germinar para vir a produzir. Ele chega mesmo a dizer que nesses terrenos Satanás vem e tira deles a palavra semeada. E depois também há o terreno rochoso, cada um deles com características. Neste terreno rochoso, o Senhor Jesus menciona que são pessoas que recebem a palavra, a semente com alegria, mas depois, pela característica dura do terreno do seu coração, a semente não consegue criar raízes e diversos aspectos, e aqui estão listados alguns: a angústia, a perseguição, ou por causa da palavra, aliás, pela perseguição por causa da palavra. Bom, outros aspectos da vida levam a que se escandalizam e logo não há efeito transformador. Depois ele fala ainda daquelas sementes que caem em terrenos que não estão cuidados, que têm espinhos, e estes espinhos diz ele que têm a ver com os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições. Diz ele que estas corações onde a palavra cai e há estas condições sufocam a palavra. As preocupações com esta vida, quando levadas além daquilo que devem ter na nossa vida, acabam por sufocar a palavra. E finalmente o bom terreno, onde ela cai, germina, no seu processo natural, transforma-se em algo absolutamente
magnífico para o agricultor que vê então crescer e tirar fruto da sua sementeira. Queria só deixar hoje esta palavra de desafio para todos nós, e eu confesso-vos que tenho estado também eu próprio a fazer esta minha análise, esta minha avaliação na intimidade com o Pai. Como é que está a qualidade do meu terreno? De facto, a palavra tem produzido fruto. E aqui o fruto, o Senhor Jesus não é claro em dizer o que é o fruto, mas temos outros textos. Temos, por exemplo, Gálatas capítulo 5, onde nos fala do fruto do Espírito, ou seja, as manifestações visíveis que o Espírito produz na nossa vida. O fruto do Espírito, lá está listado como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aspectos muito particulares do fruto. Podemos também considerar que o fruto inclui também, e acho que fará sentido também, o nosso investimento na partilha, em nos tornarmos também nós próprios semeadores da palavra e vermos outros a recebê-la em obediência à grande comissão que o Senhor nos deu, a missão que Ele nos deu de sermos participantes no divulgar desta palavra. Temos mais do que razões e informação para entendermos o que é que o Senhor Jesus estará a dizer-nos que é frutificar nesta questão do efeito transformador da palavra nas nossas vidas. João Batista falava nos frutos de arrependimento, ou seja, manifestações práticas de arrependimento, em relação àquilo que era a nossa velha vida e que agora se manifesta numa nova realidade. Como é que está a qualidade do nosso coração? Como é que está o nosso terreno? Amados, isto não tem nada a ver com os anos de crentes que nós temos. O Senhor Jesus não está a dar nenhuma imagem temporal. Está a dar um exemplo daquilo que é a obra espiritual, a obra transformadora da palavra na nossa vida. E, portanto, o facto de sermos crentes há mais ou menos tempo não nos coloca nesta ou naquele tipo de terreno. Não, tem a ver exatamente com as condições espirituais em que nós nos encontramos. Como é que nós estamos, amados? E esta, obviamente, é uma resposta e é uma avaliação que temos que fazê-la exclusivamente aos pés de Cristo, em oração, em submissão, em busca, talvez usando a mesma ideia que Davi usou: sonda-me e avalia e conhece o meu coração. Este tipo de oração de busca da intervenção reveladora do Senhor nas nossas vidas. E eu queria muito hoje deixar este desafio para nós. Numa experiência séria, desafiadora, difícil, mas necessária, de irmos aos pés de Cristo e fazermos esta avaliação. Como é que está a qualidade do nosso coração? Que fruto, de facto, está ou não a acontecer a partir da sementeira que o Senhor fez na nossa vida? Eu creio que faz todo o sentido considerarmos e colocarmos na nossa agenda, na nossa conversa com o Senhor Jesus Cristo, este assunto. Porque se este assunto, logo à partida, no que diz respeito ao considerar esta parábola, se ele não for, de facto, revelado aos nossos corações, tudo o resto, se calhar, já não fará sentido. Precisamos muito disto. Estou mesmo convencido disto. Precisamos muito desta proximidade e desta conversa muito especial com o Senhor Jesus Cristo. Então eu deixo este desafio para todos nós. Eu já tenho estado a fazer, ainda não terminei esta minha conversa. Naturalmente, isto não se resume a uma oração, é muito mais do que isso. E então eu queria convidar os irmãos a fazer o mesmo
e obviamente a pedir ao Senhor, como resultado de toda esta conversa e investimento, Ele possa de facto tocar e transformar o nosso coração para a honra e glória do seu nome, para a alegria do agricultor, que é o nosso Pai Celestial. Um dia muito abençoado para os irmãos, um dia em que nós possamos experimentar esta proximidade com o Senhor e, se o Senhor quiser e permitir, e amanhã estaremos aqui neste mesmo modelo ou nos encontraremos de outra forma. Um dia abençoado e até amanhã, se o Senhor quiser.